O comunismo está como símbolo da ira divina usada como justiça para castigar o povo rebelde, os quais se deleitam com a perversidade e a imoralidade. A melhor maneira de associar o comunismo na conjuntura atual do mundo é olhar para os gafanhotos. Esta praga destrói lavouras, assim como o comunismo destrói economias. Se existe uma incompatibilidade, assim como a água e o óleo, é o socialismo travestido hoje de social-democracia e a economia. O socialismo passou pela Venezuela e se perpetua até hoje. Os gafanhotos por lá transformaram os maiores consumistas de uísque do mundo em comedores de cachorros e gatos. O país era, nos anos 80, rico e próspero. Ganhou o apelido de Venezuela Saudita, em comparação à Arábia Saudita, devido às suas riquezas de petróleo. Na capital Caracas, os prédios eram altos e modernos para a época, as rodovias largas, os hotéis eram considerados um luxo em um paraíso tropical. E os venezuelanos tinham o título de maiores consumidores de uísque do mundo. Hugo Chávez, sempre com a ideia de igualar a todos, acaba com as classes sociais sem deixar claro quem iria impor esta igualdade, e se esta igualdade era por cima ou por baixo. Os gafanhotos fizeram sua revolução. Atacaram todas as instituições, distribuindo agentes camaradas, aparelharam o Estado. Quando estabeleceram a ocupação do Estado, começaram a devorar todos os bens do país, atacaram as propriedades privadas, saquearam os bancos, tributaram os ricos, ao ponto destes saírem do país, e os que ficaram empobreceram. A praga devorou toda a esperança de um povo, os condenando a correr para a fronteira com o Brasil, em busca de um novo sonho. Só que chegando por lá, já encontraram outra praga de gafanhoto dominando o território. O que os gafanhotos fizeram com a economia da Coreia do Norte durante a Guerra Fria? A melhor imagem para retratar a diferença entre a luz e as trevas causada pelos gafanhotos é ver a imagem noturna da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, uma dominada por gafanhotos e outra dominadas por civis ocidentais. Durante o período conhecido como Guerra Fria, os gafanhotos destruíram a economia e a liberdade de nações prósperas, como a Alemanha Oriental e a dos cubanos. No Brasil, os gafanhotos voltaram ao poder, sempre utilizando seu método diabólico como mentir, destruir reputações e fraudar. Em tão pouco tempo de governo, o gafanhoto mor já conseguiu desequilibrar as contas de um país que emergia como exemplo de superação no período de pandemia. As notícias saltam aos olhos e causam espanto. A capacidade de inverter prioridade causa danos e destrói em tão pouco tempo que levou anos para se construir. Não é à toa tanto ódio daqueles que produzem os alimentos no campo, os agropecuários, pois estes impedem, através de suas vastas produções, a devastação dos gafanhotos. Os gafanhotos voltaram bem organizados, com generais avermelhados, tribunais degradados moralmente e políticos corruptos. E assim os gafanhotos irão tentar recolher antes de devorar a lavoura o único inseticida que poderá impedir a destruição total da lavoura, ou seja, as armas da população de bem. Resta saber se a população irá atender, já que parte da lavoura já está sendo destruída. Para destruir esta praga, o campo precisa renascer das cinzas. Não se pode fazer acordo com gafanhotos, com pragas destruidoras de lavoura. Ou os produtores destroem de vez toda a praga de gafanhoto, ou esta praga destruirá todo o nosso campo.